A paz do Senhor, meus amados irmãos, jovens, professores, líderes da juventude da Igreja do Senhor. É a nossa IEADALP. Não esqueça, se inscreva no nosso canal EBD Online. O nome do nosso canal IEADALP Oficial. Amém? Então hoje, lição de número 8, lição de jovem, lição da nossa CPAD, fé para crer que Deus não criou o mal. Lição bíblica de jovem, quarto trimestre de 2023. A prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Muito bem. O texto principal, ele traz para a gente o livro do Salmo, né? Porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, que é tão conhecido, é uma canção muito cantada nas nossas igrejas. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É uma canção muito linda, um salmo muito maravilhoso. E aí, o resumo da lição, a visão geral da lição, o pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda a sorte de mal para a humanidade e a criação. Amém? Vamos lá. A gente entende, primeiro ponto, né? O mal moral e físico, é verdade? O mal moral e físico, a gente sabe que a palavra de Deus nos afirma que Deus criou o homem perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 31. O mal, tanto físico quanto moral, teve seu início na queda. Então, o projeto de Deus original, Deus criou o homem perfeito, a criação perfeita. O homem, quando cai, ele abre a porta para demais mazela entrar na sociedade humana. E aí as consequências, como Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19, vem trazer para o homem, primeiro o homem se separa de Deus. Porque o que santifica o jovem, o que santifica a igreja é Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais o processo de santificação, ele se evolui de forma que eu vou me distanciando do pecado. Então, ao desobedecer deliberadamente a Deus, o ser humano ficou preso ao pecado. E aí as suas nocivas consequenciais. Todo pecado é contra Deus e a sua vontade. Portanto, jamais pode vir dele. A decisão de Adão e Eva envolvia uma escolha pessoal. E aí, acerca do mal e do bem, o casal era livre. Ele tinha liberdade de escolher, né? Ele tinha liberdade de escolher. Entretanto, Deus, que é bondoso, Deus é bom, ele já tinha alertado do perigo da desobediência ao afirmar Gênesis 2:17, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Perceba, Deus criou o jardim, criou o homem e a mulher, colocou no jardim e trouxe as orientações. Então, a gente precisa compreender isso. Mas de acordo com a filosofia, antes de falar a respeito do mal, observe que o filósofo Aristóteles entendia como bem. É aquilo que todos os seres aspiram. O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado. Esse é um pensamento dele, filosófico. A ética cristã tem como fundamento as Escrituras sagradas e seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão perante a sociedade na qual estamos inseridos. Então, para alguns filósofos, método ocidental, pensamento crítico, com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente a filosofia grega. O bem
designa o ser que possui a perfeição absoluta, Deus. Enquanto no conceito da ética, o bem designa aquele que é conforme às normas morais. O mal, por sua vez, vai designar, em um sentido geral, tudo o que venha a ser negativo, nocivo ou prejudicial a outra pessoa. Então, essa é a ética secularista, que está fundamentada em valores materialistas, relativista, onde o bem e o mal dependem do ponto de vista. Isso aqui é mal, depende de como você enxerga o mal. Não, isso aqui é bem. Não, depende de como você enxerga o bem. Esse é um ponto de vista dessa sociedade materialista, relativista, porque a ética cristã tem a ver com fundamento, com escritura, com regra de fé, com mostrando o certo e o errado. E não relativiza o que é bom, o que é mal. Não. A ética cristã traz o norte. A ética cristã trata aí das esferas como o homem, a moral, a questão espiritual, social. Ou seja, os israelitas caíram no deserto por causa de desobediência. É preciso dizer não ao hedonismo, ao relativismo ético e tudo que nos leva a pecar e assim nos afasta de Deus. Somos o sal da terra e luz do mundo deste século que vivemos. Como Mateus fala, capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Então, quando Israel, o povo de Deus, peregrinou na terra e quando desobedeceu o Senhor, caía sobre Israel as consequências da desobediência. Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam, porque Deus é bom, ele é justo, ele tem todo o poder, ele é o Senhor, ele faz todas as coisas. Então, quando se pergunta, Deus criou o mal, Deus não criou o mal, Deus permitiu, porque Deus é bom. Deus é bom em sua essência, Deus é bom em sua ética, na sua natureza. Deus sempre quis que o homem fosse atraído pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Glória a Deus. Deus é um ser em equilíbrio. Ele não criou o mal. Ele não criou o mal. Deus não tem ninguém, né? Como diz a Bíblia Sagrada, o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, ele disse: Deus não criou a humanidade para viver no pecado. Mas na narrativa de Isaías, capítulo 6, na visão de um Deus glorificado, ele vê anjos, querubins, voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Todos nós sabemos que a palavra santo, todo mundo conhece, que quer dizer separado. Porque Deus criou uma nação santa, como diz o apóstolo Pedro, um sacerdócio real, um povo adquirido. Então, Deus, ele não compactua com o mal, porque Deus, na sua essência, ele é santo, e ele vive e ele reina para todo sempre. O terceiro ponto vai falar sobre o cristão e o sofrimento. A grande questão, a grande problemática do sofrimento. Porque na sociedade que vivemos, o povo, as pessoas afirmam não ser plausível pensar que um Deus que é amoroso e bondoso permita sofrimento. Mas a Bíblia diz, a Bíblia fala, que o profeta Isaías, ele traz uma mensagem messiânica no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, um sofrimento do Messias. Um sofrimento que as pessoas, quando lê esse texto, olha para alguém desfigurado, sem nenhum parecer, sem nenhuma formosura. Então,
a Bíblia Sagrada descreve o próprio Senhor sofrendo e vivendo as mazelas, as consequências deste mundo que não o aceitou como o Senhor. Ele sofreu não por consequência de pecado, porque Jesus nunca pecou, mas ele sofreu por consequência de uma raça humana caída, acabada, arruinada e afundada no pecado, porque o que traz o sofrimento para a humanidade é o pecado. E aí, para a gente chegar ao ponto final dessa lição, o próprio Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: no mundo tereis aflições. Mas ele continua o versículo: tendes bom ânimo, mas tende bom ânimo. Lutero fala, em um dos seus debates, no qual retornou os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a mensagem da cruz, afirmou que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. Assim, cruz e sofrimento significam, em primeiro lugar, que mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo no estado inteiro. Ou seja, na visão, na ética cristã, na visão que Cristo, ele sofreu. Cristo fez por nós. O sofrimento dele trouxe para nós uma alegria e uma liberdade para que possamos vivermos com o Senhor. Deus é soberano, é maior que todas as coisas. Então ele nos ajuda, né? O nosso patriarca Jó, que viveu um período de sofrimento na sua vida, né? E aí, em uma das tentativas de falar, um dos seus amigos afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos, né? Como diz Jó 36, 26. Ele fala da grandeza, da majestade de Deus. Deus é grande, é poderoso. Ele pode cessar o fim de toda a calamidade humana. Ele pode colocar um ponto final em todo o sofrimento humano. Ele pode, ele tem poder para isso. Mas tudo coopera, tudo caminha, tudo encaminha para o bem daqueles que nos chamou. Glória a Jesus. Então, é esse Deus que a gente fala, é esse Deus que traz para nós essa visão do que Paulo, quando escreve a Romano, que nem morte, nem vida, nem alto, nem baixo, nem potestade, nem nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Porque ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas o nosso sofrimento serve para a glorificação do seu nome, para exaltar a ele, porque ele é bom. Concluindo essa lição, Deus criou um mundo perfeito e bom. O mal e o sofrimento entraram no mundo como uma consequência da queda, do pecado. O Criador está sempre disposto a agir com generosidade para com a sua criação. Entretanto, o pecado cega o entendimento das pessoas e ela não consegue crer que ele é justo e não pode tolerar o pecado. O pecado é repugnante diante de Deus e merece a justa punição. Mas Deus é sempre bom. A bondade é um dos seus atributos. Inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, seja canal de bênção, EBD Online. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.